Eugênio Barba e Odin Teatre. Eugênio Barba fundou o Odin Teatre em 1964 em Oslo, Noruega, e posteriormente transferiu-se para Ostebro, na Dinamarca. Antes disso, havia sido assistente de Grotowski em seu teatro laboratório. Tem na disciplina do treinamento cotidiano e sistemático a base de seu trabalho, fazendo com que seus atores busquem uma autoafirmação e uma autotransformação, acreditando que somente essa autorrevolução poderá tornar-se uma revolução teatral e ou social. Desta forma, assim como Grotowski, Barba faz com que cada ator busque dentro de si material físico e orgânico para seu trabalho. Como consequência natural dessa busca interna, cada ator acaba encontrando uma maneira particular, única e verdadeira de expressão artística, uma técnica pessoal de representação. Além de The Crux, o centro de pesquisas do ator da Dinamarca, Nordisk Theater Laboratorium, mais conhecido pelo nome do núcleo central deste centro laboratorial, Odin Teatre chegou a elaborar e codificar não uma, mas várias técnicas pessoais de representação para o ator, e a partir de métodos e sistemas de trabalho por eles desenvolvidos, influenciado pelas experiências do polonês Jerzy Grotowski e pelas técnicas do teatro do sul da Índia. O teatro Kathakali, Eugênio Barba, diretor deste centro, partiu da busca de métodos precisos e objetivos que permitissem a elaboração e codificação de técnicas pessoais e individuais corpóreas de representação para um ator. Um dos pontos interessantes do trabalho de Barba está no fato de, ao mesmo tempo em que se supre uma urgente necessidade do ator, ou seja, preenche a ausência de técnicas corpóreas e vocais de representação para o performer, respeita-se um inegável dado da cultura ocidental, a individualidade. Assim, cada ator elabora sua própria técnica. A partir da observação de conceitos técnicos aplicados e descobertos por seus atores nesse trabalho de treinamento e tecnificação do corpo e voz, comparando-os com técnicas codificadas orientais e ocidentais, Barba percebe princípios comuns e recorrentes de alguns elementos cênicos. Resolve tentar separar esses princípios e estudá-los, dando origem à antropologia teatral e à ISTA, International School of Theatre Anthropology, onde esporadicamente se reúne em sessões internacionais estudiosos de teatro e antropologia teatral e principalmente atores e dançarinos orientais e ocidentais, buscando em suas manifestações cênicas princípios recorrentes e comuns. Sabemos que as fontes e os estudos não param por aí. Se por um lado os métodos codificados e sistematizados ocidentais são poucos, por outro lado são muitos os atores e diretores que, através da prática ou da teoria, buscaram dizer, ou ao menos organizar e refletir suas experiências, tentando encontrar termos para tentar dizer algo quase indizível, que é a arte do ator. Um deles foi Etienne de Crux, considerado o pai da mímica moderna, conseguiu o grande feito de codificar e sistematizar no curto espaço de sua vida uma técnica de representação para o ator tão rica e complexa que é comparada às técnicas codificadas orientais. Luiz Otávio Bournier, criador do Lume, foi seu discípulo e deu-nos a oportunidade de experimentar em nossos corpos algumas noções básicas desse trabalho. Os princípios são os mesmos e é possível que sempre o sejam de uma técnica orgânica e extracotidiana. Segmentação corpórea, desequilíbrio, impulso, contraimpulso, ação e organicidade. Discutirmos cada um desses atores ou cientistas do corpo cênico, encontrando princípios comuns em relações com o trabalho desenvolvidos no Lume, seria profundamente instigante. Porém, também seria demasiado longo e nos distanciaríamos do objetivo principal da dissertação. Para citarmos alguns nomes importantes nos estudos da arte do ator, temos ainda Gordon Craig, com seu termo controvertido de supermarionete, Adolphe Appia, em seu Corpo Vivente, Rudolf Laban e o Copperciel, seu termo para definir a relação estreita entre corpo e alma, Jacques Coupil, que acredita que para o ator dar-se é tudo, os trabalhos sobre o ritmo de Dallin,
as investigações de reações introversivas e extroversivas de Delsarte, a síntese de Vakhtangov, a busca da unidade interior de Joseph Kaiken e seu grupo, o Open Theatre, o impulso da liberdade de Julian Beck e Judith Malina no Living Theatre, o teatro do oprimido de Augusto Boal, a dança oculta de Henry Irving, as lições dramáticas de João Caetano, as estátuas de mármore de Antônio Mohoreste, o brasileiro Eugênio Cusné, isso somente para citar alguns nomes ligados estreitamente ao teatro, sem contar também com outras áreas de conhecimento que estudaram as manifestações da arte do ator, como a psicologia, a sociologia e a filosofia. Todos eles buscam ou buscaram uma resposta para a pergunta que ainda hoje é feita. Esquemas semióticos. Esperamos que até o momento o leitor tenha percebido algumas diferenças fundamentais entre os conceitos de interpretação e representação, dentro do âmbito da arte do ator. Tentaremos agora transcrever e esquematizar essa diferenciação dentro de esquemas semióticos, tornando-se por base o conceito de enunciado-enunciação, no sentido da emissão receptiva, tentando assim destrinçar algumas diferentes relações e níveis de comunicação entre ator e espectador, através da representação e da interpretação. Partimos do princípio que a representação, segundo o conceito colocado nesta dissertação, propõe uma nova relação sígnica, pelo menos ao que diz respeito específico dentro da relação ator-espectador. Busquemos em Grotowski e Pavés algumas conceituações. Grotowski, na busca de uma gestualidade orgânica, dentro de uma técnica pessoal de representação, propõe uma elaboração gestual que não seja uma cópia dos significados psicológicos ou de estruturas linguísticas, que portanto não seja um signo exterior significante de um significado. O próprio Grotowski coloca que o signo orgânico e o não signo comum é a expressão elementar. Para Grotowski, ainda segundo Pavés, signo orgânico quer dizer exatamente o contrário de signo comum. O signo comum subentende um signo visível e reconhecido. Assim, o ator deve evitar usar essa gestualidade convencional que tem um significado visível de um grupo ou de uma classe, o que seria uma utilização semiótica de um repertório de signos convencionais e estereotipados. Ele deve se esforçar por achar gestos corporais que jamais foram semiotizados. O ator deve buscar sua gestualidade em si mesmo, não se integrar em um sistema pré-existente de signos. Desta forma, não somente o gesto do ator não é conhecido como expressão de um significado pré-existente ao nível da linguagem, mas ainda a gestualidade se emancipa totalmente do discurso, constituindo-se numa semiótica autônoma. A proposição clássica é aqui inteiramente revista. Da pré-expressividade à expressão, a ação física é a poesia do ator. Pré-expressividade, o alicerce. Como o próprio nome diz, pré-expressivo é aquilo que vem antes da expressão, da personagem construída e antes da cena acabada. É o nível onde o ator produz e principalmente trabalha todos os elementos técnicos e vitais de suas ações físicas e vocais. É o nível de presença, onde o ator se trabalha, independente de qualquer outro elemento externo, quer seja texto, personagem ou cena. Como exemplo, podemos citar um organismo vivo em sua totalidade, cuja organização se dá em vários níveis. Exatamente como há um nível celular, um nível de organização dos órgãos e dos vários sistemas do corpo humano, nervo, nervoso, arterial, etc., também devemos considerar que a totalidade da representação de um ator é também constituída de níveis distintos de organização. Partindo desse pressuposto, podemos dizer que existe um nível básico de organização comum a todos os atores, e mesmo anterior à expressão em si. Esse nível básico de organização poderíamos denominar de pré-expressividade. A pré-expressividade não se preocupa com a expressão artística em si, mas com aquilo que anteriormente a torna possível. Assim,
O nível que se ocupa com o como tornar a energia do ator cenicamente viva, isto é, como o ator pode tornar-se uma presença que atrai imediatamente a atenção do espectador, é o nível pré-expressivo. Este substrato está incluído no nível da pré-expressão, percebido na totalidade, pelo espectador. Entretanto, mantendo esse nível separado durante o processo de trabalho, o ator pode trabalhar no nível pré-expressivo, como se, nesta fase, o objetivo principal fosse a energia, a presença, o bios de suas ações e não o seu significado. O nível pré-expressivo, pensado desta maneira, é portanto um nível operativo, não um nível que pode ser separado da expressão, mas uma categoria pragmática, uma praxis, cujo objetivo durante o processo é fortalecer o bios do ator. A pré-expressão, portanto, é o alicerce do trabalho não interpretativo, pois é nesse nível que o ator busca aprender e treinar uma maneira operativa, técnica e orgânica de articular tanto suas ações físicas e vocais no espaço, como e principalmente sua dilatação corpórea, sua presença cênica e a manipulação de suas energias. Essa busca pode dar-se de duas formas: através do aprendizado de uma técnica sistematizada e codificada que ensine e treine a manipulação desses elementos pré-expressivos, o que significa deparar-se com uma técnica de aculturação, como é o caso das técnicas orientais de representação, ou em uma busca individual que resulte numa pesquisa dos caminhos que levem ao encontro com suas próprias energias, organizando-as no espaço e no tempo através de uma técnica pessoal de representação. Os treinamentos, exercícios e trabalhos pré-expressivos propostos pelo Lume logo mais têm como objetivo esta busca de uma técnica pessoal de representação para este. A ação física, a poesia corpórea. Podemos dizer que a ação física é a passagem, a transição entre a pré-expressividade e a expressividade. Ela corporifica os elementos pré-expressivos de trabalho e, como já dito, é o cerne, a base e a menor célula nervosa de um ator que representa. É através dela que esse ator comunica sua vida e sua arte. Segundo Luiz Otávio Burnier, a ação física é a poesia do ator. Primeiramente, para entendermos o conceito real da ação física proposto para este trabalho, devemos distingui-las dos conceitos de atividade, de gesto e de movimento. Recorremos a Grotowski. O que é um gesto ao olharmos no exterior? Como reconhecê-lo? O gesto é uma ação periférica do corpo. Não nasce do interno do corpo, mas da periferia. Primeiro exemplo. Quando os fazendeiros dizem um bom dia às visitas, se são ainda ligados à vida tradicional, o movimento da mão começa dentro do corpo. Grotowski demonstra. E os da cidade, assim, demonstram o mesmo movimento partindo das mãos. Este é o gesto. Quando sempre se encontra na periferia, nas caras, nesta parte das mãos, nos pés, pois muito frequentemente não tem origem na coluna vertebral. Ao contrário, a ação é algo mais, porque nasce do interno do corpo, está radicada na coluna vertebral e habita o corpo. Então a primeira definição que Grotowski dá a uma ação física é que ela pode nascer da coluna vertebral, que ela deve nascer da coluna vertebral. Deve ser algo de profundo e estar em contato com as pessoas e as energias potenciais do ator. Etienne Decroux coloca o mesmo quando diz que o que chamo de tronco é todo o corpo, compreendendo os braços e as pernas, contanto que esses braços e pernas se movam somente ao chamado do tronco e prolongando sua linha de força. Se tem emoção, o movimento parte do tronco e ecoa mais ou menos nos braços. Se só tem explicação da inteligência pura, desprovida de afetividade, o movimento pode partir dos braços para transportar somente os braços ou levar o tronco. Essa ação física, que necessariamente deve nascer da coluna vertebral, como coloca Grotowski e Decroux, mesmo sendo a menor partícula viva do ator, pode ainda ser dividida em subpartículas para melhor compreensão de sua função
e sua complexidade. Essas subpartículas podem ser separadas em dois grupos distintos. De um lado, os microelementos, relacionados à parte físico-mecânica da ação, intenção, elan, impulso e movimento. E de outros, os microelementos que dão o conceito de dilatação e organicidade cênica. Essa divisão é apenas didática, pois todos esses elementos devem necessariamente estar interrelacionados para que a ação física seja viva e pulsante no ator. Definamos então rapidamente esses elementos. Com base nas pesquisas de Eugênio Barba, Luiz Otávio Burnier, Jerzy Grotowski e Etienne de Croix. Intenção. A intenção nasce da musculatura, antes da ação se realizar no espaço. É como uma vontade de agir sem ação. Podemos defini-la também como uma tensão interna, ou um estado muscular em alerta. Para que essa tensão interna ocorra, é necessário no mínimo duas forças em oposição. Para o ator, esse estado muscular em tensão só existe na medida em que seja corpo, ou seja, uma tensão muscular maior ou menor, esteja conectada com algum objetivo fora de nós. Podemos chamá-la mais precisamente de intenção muscular. Como exemplo, podemos citar a intenção de uma ação física, simples como pular. Ao executar essa ação, o ator transporta a ação de pular em uma ação física e um pulo em si, e o pulo em si acontece no tempo e no espaço. Porém, se pedirmos a esse mesmo ator que, no exato momento do pulo, ele prenda o movimento e não pule, teremos um estado muscular onde internamente existe uma força que quer pular e a outra força oposta que o impede de finalizar a ação. Essa oposição de forças, essa tensão interna, pode ser chamada de intenção. Luiz Otávio Burnier confirma isso. É importante sublinharmos que toda intenção é filha de uma oposição ou contradição que se manifesta muscularmente no corpo. Por exemplo, vemos uma pessoa muito bela, queremos tocá-la, mas ainda não podemos. Temos a intenção do toque. Se esta vontade for aliviada rapidamente, ou seja, no momento em que o desejo corporificado de tocá-la se manifestar for realizado, esta intenção agora aliviada não existirá mais. Mas se ao contrário ela persistir, não for aliviada, então provavelmente guiará a maioria das ações realizadas durante o encontro. Um detalhe importante tem a ver com o termo corporificado que usamos. Só podemos sentir algo